Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite, amigos do Movimento Espírita Progressivo de todo o mundo. Está entrando no ar o programa do Tempo das Escrituras. Um programa onde nós mergulhamos e fazemos uma viagem pelo Antigo e Novo Testamento, conhecendo a toda a jornada da criação ao Apocalipse, todos os fatos que nos levam a conhecer Jesus. Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Quem ignora as Escrituras, ignora o próprio Cristo. Portanto, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. A palavra de São Jerônimo, no primeiro dos estudos bíblicos, Jerônimo da Márcia, primeiro tradutor da Bíblia, para o latino, deixe seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal para ter acesso aos nossos comentários ao vivo. Acione o sininho para receber a notificação do nosso programa, para fazer com que o nosso conteúdo chegue a mais amigos do Movimento Espírita, não só do nosso programa, mas de todos os amigos que têm o programa na nossa web rádio Cristo Consolador. Vamos fazer nossa oração inicial. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a todos os trabalhadores desse trabalho, a todos os irmãos, nossos doutores, e rogar-nos, rogamos que possamos ter uma ótima paz, muita alegria, espiritual. Estejam todos felizes nesta vida, que assim seja. Queridos, vamos ver quem já está por aqui. Zílio, querida, boa noite. Felipe Menezes, irmão, boa noite, meu amigo. Esse tá ruim só, minha querida. Vou tentar melhorar. Luiz Menezes, boa noite. Me digam se melhorou, por favor. Alguém, por favor, me diz se melhorou o som. Vou botar o fone novamente. Bom, eu vou continuar e, por favor, se tiver o som ruim, vocês me deem uma vez, tá? Mas sejam muito bem-vindos, façam suas perguntas, tragam suas curiosidades, que muito enriquece o nosso trabalho, o nosso programa. Hoje, vamos continuar o nosso livro de Êxodo. Estamos no capítulo 5 e 6, onde vamos ter Zílio fazer uma pergunta mais aberta, identificando isso, por favor. Aqui para mim está limpo. Bom, anteriormente,
nossa recapitulação de todo dia, todo programa, nós falamos do encontro de Moisés com Deus. O encontro que vai acontecer na Sarça Ardente, ali onde seria. Tem algo fazendo barulho, então deixa eu desconectar alguma coisa aqui e tentar melhorar. E agora, melhorou? Melhorou no som? Continuo mudo? Deixa eu tentar mais alguma coisa aqui. Melhorou agora? Queridos, melhorou? Então tá bom. Podemos ir? Tá ótimo. Obrigado, queridos. Vocês são uns amores. Então vamos lá. Anteriormente, fazendo nossa recapitulação, Moisés encontra Deus, né? Ao contrário, né? Deus vai encontrar com Moisés na Sarça Ardente, que seria ali onde é o Monte Sinai, e Deus fala com Moisés, tem toda aquela discussão, Deus vai dizer o seu nome, finalmente Deus vai revelar o seu nome, vai ter um importante diálogo entre Deus e Moisés, onde Moisés vai questionar Deus em diversas questões, Moisés vai se questionar nessa questão da sua capacidade de cumprir uma missão tão importante. E todo aquele capítulo, né, os capítulos 3 e 4, eles estão resumidos nessa início de missão de Moisés, no início da vontade de Deus de fazer de Moisés ser um instrumento. E aí chegamos ao capítulo 5 e 6. O capítulo 5 e 6, ele tem um grande objetivo. O grande objetivo desses dois capítulos é apresentar a revelação do nome de Deus, não só a Moisés, mas a Moisés e a todos. Né? Primeiro, a Moisés e ao povo de Deus, ao povo hebreu, aquele povo que estava lá há 400 anos no Egito. Porque o povo precisava saber quem era esse Senhor. Lembra que eu falei para vocês, quando nós vemos lá nos escritos antigos, a palavra Senhor vem toda em caixa alta. Né? Então, o capítulo 5 e 6 vem mostrar quem é este Senhor. E para esse Senhor se apresentar para o povo, ele vai necessitar de um artifício. Ele vai fazer com que as coisas piorem muito, para que a partir daí ele se mostrar o seu poder, como nós vamos ver durante o nosso programa de hoje. Moisés vai, em suma, Moisés vai para o Egito com a confiança que Deus colocou nele no capítulo 5 e 6, depois daquele diálogo, e para Deus mostrar o seu poder, não só ao faraó, mas principalmente ao seu próprio povo, ele vai fazer com que as coisas fiquem muito ruins, para que depois ele haja com mão forte, como nós vamos ver. Então, Moisés vai retornar, no início do capítulo, né, desses capítulos, Moisés vai retornar ao Egito com toda a certeza que ele vai cumprir a missão que Deus deu a ele. Ele está com fé, ele está com esperança, ele está com vontade, ele leva a sua família, leva seu irmão Arão e vai cumprir a missão dada por Deus. Só que o que ele vai encontrar não vai ser tão simples, porque vai haver muitas dificuldades. E aí nós vamos entender agora, nós passamos 2 capítulos entendendo o nome de Deus, e agora nós vamos ver a relevância do nome de Deus. Né? Não só para o povo, também para Faraó.
E aí iniciamos o livro de Êxodo, capítulo 5, nos versos 1 e 2. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó, quer dizer, já saíram lá das terras canaãs, atravessaram o deserto, já estão no Egito. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Tá? Aí ele já tem essa ideia de perguntar quem é esse Senhor. Vamos usar o termo que provavelmente Moisés utilizou, depois, logicamente, como eu expliquei para vocês, vem toda a questão daquele tetragrama que vai entrar as sílabas, né? Não existia sílabas naquela época. Então, ele quer saber quem é esse Senhor. E quem é esse Senhor? A ideia que o faraó vai ter desse Senhor vão ser as pragas do Egito. As pragas que vão ser lançadas ao povo do Egito. E aí Deus vai mostrar quem é. Né? O faraó quer saber, o faraó não sabe. Tá? E também não vai saber, não sabia o povo de Israel. Aí tem essa ideia, né, que vai dizer, eis quem sou, eu sei, eis o que eu posso fazer, sou o Senhor do Egito e até mesmo de você, faraó, como Deus vai dizer posteriormente. E aí temos nessa questão, antes que o faraó e todas as nações conhecessem, era necessário que próprio Moisés e o povo conhecessem o Senhor. Aí nós vamos usar, né, para facilitar o nosso entendimento, vamos usar o termo Javé. Né? Lembre que eu falei para vocês, né? O tetragrama, que seria YHW e YHW e H, e vamos, né, como eu expliquei para vocês, muito posteriormente colocaram o A e o E ficou formado, né, depois de acomodações na língua, a Javé. Tá? Como falei também, não vou usar o termo Jeová, porque é muito distante do que poderia ser a pronúncia, que nós não sabemos, porque, como se não se dizia o nome de Deus, essa pronúncia, de certa forma, ficou perdida nesse povo, para aquele momento. E durante esses 400 anos, o povo havia simplesmente esquecido do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Desse Javé, que ele se revela em seu nome. E Deus se apresentou, é interessante isso, porque Deus se apresentou aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, com outro nome. Ele usava, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o que pode tudo, o que tem poder. Né? Lembra que nós utilizamos, o termo seria aproximadamente, né, que é usado, é o Shaddai, a questão do poder. E aí ele vem definitivamente, diz o seu nome. Ele se apresentava com diversos designações, mas a partir daí nós temos o nome exato. Então o povo precisa saber quem é esse Deus. Tá? E esse é o objetivo desse livro, 5º e 6º capítulos, que nós vamos ter lá no Êxodo 5, verso 3. E eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir. Caminhes 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então, mais uma vez, Moisés pedindo para que eles vão para o deserto para que possam ter essa oferenda, esses sacrifícios, esse tributo ao Deus deles. E continua a mesma questão. O faraó não conhece esse Deus. O faraó não sabe quem é Deus. E aí tem a questão que as coisas vão piorando. Por quê? O faraó passa a dizer para aquele povo que não vai mais dar facilidade para ele, vai dificultar mais ainda as questões de trabalho deles. E ele vai utilizar a questão da palha. Por quê? A palha era utilizada para fazer tijolos. Né? Então, durante o trabalho do dia, os hebreus, né, o povo de Israel, podiam utilizar a palha que eles tinham à mão para fazer os seus tijolos. E a primeira providência que Faraó faz é que eles não usem essa palha. Eles só vão poder utilizar essa palha, pegar essa palha à noite, depois do seu trabalho normal. E aí nós vamos ver nos versos de 17 a 21, vamos dar esse salto. Mas ele disse,
Vós sois ociosos, o faraó, vós sois ociosos, por isso dizei, vamos sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo darei a cota de tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia, nada diminuirei de vossos tijolos, da tarefa do dia a dia. E encontraram a Moisés e Arão que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhe, o Senhor atende somente sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. Né? Quer dizer, os oficiais do povo de Israel, quem tinha o contato com o Faraó para as obras, para os trabalhos do dia a dia, estavam aborrecidos com Moisés. Né? Por quê? A situação da vida deles piora. Eles têm que trabalhar mais para cuidar de si próprios. Eles têm que fazer o trabalho de Faraó, né? O trabalho que eles são obrigados a fazer. E o seu trabalho também piora muito. Eles vão ter que fazer um trabalho quase que dobrado. E eles vão ficar aborrecidos com Moisés. Eles vão ficar muito aborrecidos, tanto com Moisés quanto com Arão. Por quê? Imagine, eles já estão com uma determinada dificuldade. Vem alguém estranho, né? Moisés, de certa forma, era estranho para aquele povo, dizendo que vai libertar eles de toda essa dificuldade. E simplesmente a dificuldade aumenta, naturalmente, todos ficaram aborrecidos com Moisés. E isso vai se repetir posteriormente, nós vamos ver nos próximos programas, quando chegarmos no deserto, isso vai se repetir. E aí o que acontece? O próprio Moisés vai ficar indignado com Deus. Por quê? Ele vem todo inspirado, Deus diz que vai estar com ele, vai ter a sua vontade ali materializada, mas o problema ficou maior. Então Moisés vai dizer a Deus, lá nos versos 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Por que deste que me reapresentei a Faraó para falar em teu nome? Ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Né? Moisés está aborrecido, Moisés está questionando, Moisés está reclamando da situação em que ele se encontrava. E aí, vocês podem reparar que Moisés, ele não pede a liberdade do povo definitiva. Ele não pede para ir embora. Vocês vão perceberam que Moisés pede para o povo ir ao deserto para fazer uma espécie de festa, uma espécie de celebração ao Senhor. E aí pode soar estranho, tá? Mas vamos pensar, né? Por que Moisés pediu permissão para uma festa no deserto? Deus prometeu uma libertação. Então, é interessante porque isso trata-se de uma manobra ou não. Tá? Um modo de escapar, um modo de fugir. E não é exatamente assim. O que acontece? O faraó sabe que ele está implícito naquele pedido. É um pedido de se afastar, é uma espécie de troca, de barganha. Eu tenho a liberdade, eu posso sair, e é uma espécie de escambo mesmo. É como nós fazemos uma troca da seguinte forma, um tratado. Nós pedimos alto para conseguir alguma coisa menor. Né? Foi mais ou menos isso que foi feito. Isso era um costume de comércio daquele povo. Né? Pedir bem alto e começar a barganhar para chegar a um determinado ponto. Tá? Então, essa era basicamente a ideia que Moisés... Mas a intenção ali era clara, e o faraó sabia disso. A intenção era do povo sair dali e ir seguir sua vida fora do Egito. Então, nós chegamos numa questão de reflexão. Por quê? Nós vamos perceber que, nesse momento, o povo questiona Moisés com relação a quem servir. Continuar servindo ao faraó ou passar a servir a um Deus que eles nem conhecem. E aí é o pensamento que nós podemos trazer nas nossas reflexões, né, que nós fazemos sempre em relação a tudo que nós aprendemos
no Antigo Testamento para as nossas vidas. A escolha de quem nós vamos servir. Lembre-se do capítulo, fugiu agora, acho que é 16, alguém me corrija, né? Do lado do Evangelho segundo o Espiritismo, não podemos servir a Deus e a Mamon. Né? E aqui é uma luta de Deus, seria uma ideia de uma luta de Deus, nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, né? De Javé, contra os deuses do Egito, os vários deuses do Egito. E aí nós vamos perceber que o povo de Israel tinha mais medo do faraó e dos deuses do faraó, os deuses do Egito, do que Deus. E aí é a questão que nós temos que pensar, né, no sentido para a nossa vida, na vida daquele povo. Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor de Israel? Quem é esse Senhor que se apresentou a Moisés e mandou salvar? Esse povo pertence a quem? Lá no capítulo, nos itens 15 e 16, eles vão tratar o faraó como senhor deles. Eles vão dizer que são seus servos, né, servos de faraó. Eles são adoradores dos deuses do faraó. É assim que aquele povo se enxergava. Lembre-se, são 400 anos vivendo daquela forma, são 400 anos tendo aquela condição. Então, é questão de aprovação. Eles pensavam em ter a aprovação daqueles deuses, daquele homem que tinha o poder de faraó, ou, né, ser desaprovado por ele porque estava mudando para um pensamento diferente, para um Deus diferente, para um Senhor diferente. Né? E aí aquela questão de nossas reflexões. A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos seguindo as orientações, as ordens, os desígnios? Então, é muito batido isso, é até repetitivo, porque especificamente esses 2 capítulos é a ideia de que tanto Deus, tanto Moisés quanto o povo precisavam conhecer esse Senhor, precisavam conhecer Javé. Por quê? Se você não conhece o seu Senhor, né, se nós não conhecemos a quem nós seguimos, nós não teremos confiança de, quando for necessário, estar dentro desses planos, a corresponder aos planos que esse Senhor está nos traçando. E, como eu falei, é muito igual, parecido com a nossa vida. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor para que possamos confiar nele e seguir os seus planos. Então, pensem na vida daquele povo, no pensamento daquele povo naquele momento. 400 anos vivendo ali com o faraó, com os faraós do Egito, com as leis, com os deuses, e, de repente, chega um Deus, um Senhor, que eles nem lembravam mais, e muito provavelmente nem sabiam que existia. Né? E também, Faraó não entende por que tem que obedecer esse Senhor. É muito interessante porque, nesse momento, o próprio Moisés não entende, o povo de Israel não entende e o Faraó também não entende. Então, como confiar? Como o Faraó vai ter a ideia de que eu tenho que obedecer esse Senhor porque esse Senhor é poderoso, porque ele não conhece? O povo não entende e como é que eu vou obedecer esse Senhor se o Senhor que eu conheço, o Senhor que tem poder sobre mim é Faraó? E o próprio Moisés, como nós vimos, ele várias vezes ele vai ter dificuldade de aceitar, de entender e de acreditar na sua missão. E aí, terminamos o capítulo 5. Do capítulo 5 é toda essa questão. Moisés chega, fala para sair, o faraó não aceita, as coisas pioram, o povo também questiona e essa situação só se complica. E aí vem o que eu coloquei para vocês, né? Para que Deus se mostrasse, ele precisou de um complicador desse artifício, né? Complicar mais para vir, sim, com a sua potência, que é agora no capítulo 6, a partir do verso 1 a 5. Ele vai dizer, é como ele cumpriu, né, um modo de cumprir a promessa. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai.
mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Tá? Como eu falei para vocês, ele se apresentou aos patriarcas como um poder, como um Deus todo-poderoso. O entendimento de que aqueles homens tiveram que existir alguém poderoso, muito, muito poderoso acima deles. E agora ele vem com esse eu sou o que sou, né? Algo que não tem fim, início, meio, ele é o que é. E nós, como comentamos muito na semana passada, nós não temos ainda a capacidade de compreender, imaginem aquele povo naquele momento. E ele continua. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Tá? Esse lembrei-me não é a ideia de que Deus esqueceu do povo. Tá? É a ideia figurada. Ele está ouvindo os clamores e, naquele momento, é o momento dele agir com relação à sua aliança. Por outras vezes, nós vemos esse termo, né? Deus dizendo que lembrou da aliança. Tá? Mas, logicamente, esse ser que é todo-poderoso, inteligência suprema, jamais iria esquecer da sua aliança com seus filhos, com as suas criaturas. E aí continua nos versos 6 e 8. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Tá? Aqui nós vemos nesses versos, Deus fortalecendo a aliança, comprovando que está ali com eles. Vocês vão lembrar que nos acompanha desde o início, as vezes que Deus falou com Abraão, com Isaque, com Jacó, em relação a reforçar essa aliança. Mesma coisa que ele fez com Noé anteriormente. Né? Sempre colocando essa forma potente de colocar, de fortalecer a aliança e lembrar não ele, mas a esses que ele fez, que a aliança é firme, esse laço é inquebrável. E aí nós vamos ter uma coisa interessante, que em determinado momento Deus vai dizer que vai resgatar o povo. E é interessante que esse resgatar, ele vem de redenção, né? Vai redimir esse povo. E lembre-se, né? Eu sempre falando, sempre pensando nisso, tudo isso que nós estamos estudando nos remete a Jesus. E quando nós vemos essa frase, e vos resgatarei, né? Quer dizer, Deus dizendo que vai resgatar esse povo, e esse resgatar pela tradução, pelo símbolo daquela época, vem de redenção, é a ideia que nós podemos fazer essa ligação com Jesus. Quando Jesus vem e tem essa redenção, nós temos essa redenção. E é interessante que essa redenção vem de uma lei daquela época, não dessa época, essa lei vai surgir bem depois, quando, lembra que eu falei para vocês, a religião e a lei em si ainda não existia. Ela vai existir a partir de Moisés no deserto com seu povo. Aí nós vamos ver isso a partir de Números, Levítico e Deuteronômio, principalmente ali em Números e Levítico. Mas já existiam as tradições. E uma das tradições que já existia naquela época era de parente resgatador. O que é isso? Se eu tenho uma dívida, por exemplo, eu vendi uma terra para pagar uma dívida, ou uma terra minha foi tomada por uma dívida qualquer, um parente mais próximo, né, que é chamado parente resgatador, ele tem a obrigação, por lei, né, nessa época era tradição, depois vira lei, transforma em lei, de resgatar essa terra pagando a minha dívida. E aí nós podemos fazer essa visão do que Jesus vai ser para nós, né? Do que Jesus vai representar como parente resgatador que Deus vai nos
trazer, nos apresentar. Não no sentido do sacrifício, como a maioria das designações cristãs tem de Jesus morrer na cruz, se salvar, para nos salvar, mas no sentido de que ele vem nos redimir no aprendizado, na forma de trazer, segundo a revelação, nos mostrar o caminho para que todos nós, pudéssemos ter a nossa redenção. E é muito interessante esse trecho, por isso, nós temos uma lei, uma tradição na época que vai se transformar em lei. Deus usa o termo, vos resgatarei, que pelo termo das tradições é de questão de redenção, e lembrarmos que Jesus veio para nos redimir. Jesus veio para nos mostrar como nos redimir, né? Num sentido mais específico e mais próximo de nós espíritas. E é muito, muito, muito bacana ver o quanto tudo isso, né, já estamos, acho que, se eu não me lembro a memória agora, é o nosso 23º programa, e todos eles têm uma algo que nos liga a Jesus, algo que nos leva a lembrar da ação de Jesus para conosco, da sua missão, da sua magnífica, esplendorosa, não tem qualitativo, para pensar na encarnação do nosso Mestre Jesus. Então, essa ideia desses versos 6 e 8, né, é muito importante, porque, né, mais um dos teólogos que eu trago, agora falando teólogo, abri esse parênteses, né, lembrando, desde que eu já lembrei para vocês, desde o primeiro capítulo do livro de Êxodo, tudo que nós vamos estar trazendo de pensamentos, lógico, próprios, mas fundamentado nos teólogos, arqueólogos, historiadores, né? Eu já coloquei algumas referências para vocês, provavelmente mais para frente, quando ficar mais tenso essa questão desse embate ciência, né, tradição, trazer específicas referências de toda essa história, tá? Até porque, como eu falei para vocês desde lá no início, o quanto o Êxodo é complexo, quando eu fiz para vocês a comparação do tempo, falei para vocês sobre os faraós. Então, tendo o texto aqui de Tim Chester, um teólogo muito importante, ele vai dizer, né, dessa questão que esse capítulo 6 e 8, esse versículos 6 e 8, é uma questão de intenção do que é a narrativa. Né? Essa história da narrativa, não do exatamente o que foi, que nos resgata, aí vem toda essa figura. É a história de Deus nos resgatando, como eu coloquei para vocês, de Jesus ser esse parente resgatador, quem vai trazer essa redenção. E essa escravidão que é colocada é a escravidão que nós podemos pensar do pecado, como nós conhecemos desde muito jovens, desde a infância, e dessa morte espiritual que nos conhecemos, para que nós sejamos o povo de Deus, vivendo num mundo novo. É muito interessante que essa frase é de um teólogo, ele é batista, se não me falha a memória, e olha que bacana essa frase, o quanto é próxima de nós espíritas. Que Deus nos resgata da escravidão, do pecado e da morte para que sejamos seu povo, vivendo em um mundo novo. E o que nós lutamos, o que nós estamos trabalhando? Para nós nos transformarmos, sairmos dessa prisão que são as nossas más inclinações, para nos transformar nesse povo cristão, nesse povo de Deus, para um mundo de regeneração. É muito, muito interessante ver esse pensamento, porque nós percebemos que é um pensamento universal. Não importa se eu sou um cristão evangélico, protestante, reformador, episcopal, sétimo, não importa. Eu sou cristão. E a essência é essa transformação, é nos tirar, né, dessa escuridão, dessa morte espiritual, desse pecado, utilizando um termo comum, para que nós possamos, né, nos transformar e estar vivendo nesse mundo novo. E esse mundo novo nada mais é do que o reino de Deus que Jesus vem nos trazer. Né? Então, nós fomos ser resgatados para ser esse novo povo. Né? A ideia que Deus está fazendo aqui, nesse momento, é tirar o povo dali
da prisão que ele está, não exatamente de a prisão material, de ser escravo do Egito, mas a prisão de estar servindo de forma voluntária, de forma natural, ao faraó egípcio e aos deuses egípcios. E aí ele vai, para isso, mostrar seu poder. Né? Aí ele vai ter que fazer com que o povo acredite na bondade dele, na confiança, confiar na justiça de Deus, tá? E produzir esse triunfo a partir de uma grande derrota, a partir de uma grande dificuldade. E, como eu falei para vocês, como é bacana nós vermos alguém que é de uma... existe uma diferença, né, das nossos pensamentos de fundo, no sentido nos nossos sentidos mais rasos, de sermos de várias designações cristãs, mas no fundo, de fundo, é aquela questão básica: transformação para um mundo novo, transformação para sermos servos de nosso Mestre Jesus no caminho para o mundo de regeneração, no caminho para o reino dos céus. Nossa queridíssima Luciana Santos chegando, seja muito bem-vinda, querida. E aí, nós vamos ter essa definição do capítulo 5 e 6. A definição desse capítulo 5 e 6, logicamente eu não li tudo para vocês, mas ela é curta, porque é exatamente isso, é Deus se mostrar e dizer para aquele povo: eu não confiavam nele, mas ele vai se mostrar a partir daí. E aí eu fiz essa separação de não trazer o capítulo 7 também, porque a partir do capítulo 7, nós vamos ter aí sim o embate. Começa o embate. Começa Deus, né? Não exatamente Deus, começa Moisés contra o faraó, tendo Moisés. É como se fosse uma luta mesmo, né? A gente vai lembrar das lutas de boxe. Está ali Moisés e faraó, e os deuses de Moisés, do faraó de um lado, e Deus de Moisés do outro, fazendo, organizando e ordenando os acontecimentos. Tá? Mas, basicamente, de fundo, nosso capítulo é isso. Né? Essa preparação para o grande embate que vai começar, que vai acontecer na semana que vem. Mas o capítulo 6 ainda não termina. Porque no capítulo 6 ainda, nós vamos ter uma coisa muito importante. Nós vamos ter a genealogia de Moisés e de Arão. Vocês vão lembrar que eu já falei muito sobre genealogia, o quanto é importante, o quanto às vezes elas acontecem no Antigo Testamento, nesse período, porque a partir da genealogia nós conseguimos marcar tempo, nós conseguimos entender a importância de cada um, nós conseguimos fazer uma direção dos acontecimentos. E aqui nós vamos ter a genealogia de Moisés e Arão. Tá? É importante porque saber por que Moisés foi escolhido, por que Arão foi escolhido. Porque senão parece uma coisa assim, né? E se eu não me engano, vai começar uma novela, uma série sobre os 10 Mandamentos, mais uma vez, né? Ou repetir, não, realmente não sei, eu estava vendo alguma propaganda, algum anúncio, porque parece que Moisés está trabalhando no deserto e a sarça se acende, passa a pegar fogo, aquele fogo não queima, e Deus fala com ele. Né? Mas tem uma razão, e nós vamos entender essa razão aqui vendo a genealogia de Moisés e de Arão, que está no versos 14 a 20 do capítulo 6. Começa assim. Eu não vou ler tudo para ficar mais fácil, mas basicamente é isso. Estas são as cabeças da casa de seus pais. Né? Aí vai começar desde lá de Rúben, o primeiro, filho de Israel, primogênito. Aí vai traçar, né, a família de Rúben. Aí vai traçar a família de Simeão. Tá? Aí lembre-se, quem já está nos acompanhando, quando eu mostrei aqui toda aquela sequência dos filhos, das 4 mulheres, das 2 mulheres de Jacó, com as 2 servas. E aí vocês percebem a importância, porque Rúben é o primeiro, depois aí vem a importância de Simeão. Aí ele traz também a linha de Simeão. E aí depois vem Levi, que teve uma importância muito grande também. E aí vamos começar. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações. Gerson, Coate, Mirari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. E os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias.
E os filhos de Coate, Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E nos anos da vida de Coate foram 133. E os filhos de Merari, Mani e Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher Joquebede, e sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137 anos. Né? E aí nós vemos a autoridade dessa genealogia, a autoridade de Moisés e Arão para serem escolhidos por Deus para essa missão. Eu sempre, como falei para vocês, eu sempre gosto de colocar muito Arão nesse contexto, porque normalmente quando nós escutamos essa história, o nome de Arão é quase que absolutamente ignorado. Mas, repetindo a vocês, eu falei semana passada, Arão tem um papel importantíssimo nessa história. Né? Moisés é o grande líder, Moisés que vai fazer tudo. A ideia de que Moisés escreveu todo o livro, todo o Pentateuco, né? Os 5 livros, primeiros livros, já conversamos sobre isso em programas anteriores. Mas Arão tem um grande protagonismo, nós vamos acompanhar isso. E aí nós vamos ver, ele vem da linhagem de Levi. Né? Levi, que nós vamos lembrar depois, quando chegarmos ao tempo de Jesus, o quanto o povo de Levi, quer dizer, os levitas, são importantes. Por quê? Aí nós vamos ver no Êxodo 23, capítulo 6, versos 23 e 25, já vendo chegando Arão. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nasson, e ele deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, Elcana e Abissaf. Estas são as famílias do Coaritas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe Fíneas. Estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Nós vamos lembrar dos levitas lá no Novo Testamento, a importância que eles têm, as situações que são acontecidas muitas vezes também no Antigo Testamento. E aí nós vamos ver que eles têm autoridade porque eles vêm de uma linhagem importante. Eles, não no sentido que os outros não sejam importantes. Vamos lembrem das tribos. Né? Mas, especificamente, estes têm algum tipo de situação que tem uma proeminência maior. Nós vamos lembrar, falei para vocês sobre quando Jacó, já definitivamente Israel, lá no Egito, quando ele desce para o Egito para ficar com seu filho José, ele vai dar as bênçãos. Né? E naquelas bênçãos, cada um, ele vai estar por um, que vão ser as 12 tribos, especificamente, toda a situação, e naquelas bênçãos ele já deixa muito claro o protagonismo de algum deles. E os levitas, né, da descendência de Levi, tem uma grande importância. E aí tem uma coisa muito interessante, que é Moisés, lá no finalzinho do capítulo, mais uma vez vai questionar a sua capacidade de cumprir a missão. Moisés, mais uma vez, vai falar com o Senhor e vai dizer que ele não vai ter facilidade, que ele vai ter muitas dificuldades, ele vai falar, né, da incapacidade dele na fala, né? Ele vai falar da impossibilidade dele de falar bem mais uma vez. E aí, sempre que quando nós lemos isso, vamos lembrar, né, o quanto somos exatamente assim. Temos a dificuldade, não conseguimos, desanimamos, porque esquecemos que Deus está do nosso lado o tempo todo. E interessante ver o quanto Moisés, durante todo esse período, essa transição daquele homem que sai lá do deserto, está lá sossegado com a sua família, até chegar no Egito e começar, de fato, o embate com o faraó, ele até a última linha, antes desse embate, ele questiona a sua capacidade. Ele duvida de si mesmo. E sempre, né, fazendo esse paralelo com as nossas vidas. Né? O quanto nós, nas dificuldades, não confiamos que nós podemos fazer. O quanto nas dificuldades nós desprezamos as nossas grandes capacidades como criaturas divinas. É consolador perceber isso, né? Porque é o último verso do capítulo 6,
Moisés questionando a sua capacidade. Ele vai colocar muito da incapacidade da sua fala. E então, como eu falei para vocês, esse eu não quis trazer também, são dois capítulos que ficam curtos, porque eles têm basicamente essa função de preparação para esse grande embate, e esse grande embate ele precisa ser contado desde o início até o fim, de forma bem específica, para nós entendermos e compreendermos essa história que nós já vimos tantas vezes. Eu lembro que eu vi os 10 Mandamentos no cinema, da primeira vez no cinema, no Cine Irajá, lotado o cinema. Primeira vez que eu vi os 10 Mandamentos, fiquei encantado, maravilhado, e depois, posteriormente. E aí é muito bacana quando a gente vai depois estudar isso e ver como algumas coisas são bem diferentes, algumas coisas são bem, como já mostrei para vocês, são as licenças poéticas, as licenças, né, cinematográficas e também as religiosas, né? Então, capítulo 5 e 6 é isso. Semana que vem nós teremos o capítulo 7. A partir do capítulo 7, o grande embate entre Moisés e o faraó. Mas hoje temos uma grande efeméride, algo muito, muito, muito importante, que é o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o ano novo judaico. Estamos exatamente no ano novo judaico, que a partir do pôr do sol dessa sexta-feira, 15 de setembro, e esse é móvel, tá? Não é fixo. Judeus de todo mundo estão comemorando seu ano novo, o Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico. Essa comemoração ela tem 2 dias, né? Até a noite de domingo, dia 17. É interessante que tem todo um rito, né? Toda uma sequência de situações, são comidas, orações, são as reflexões que são feitas. Na primeira noite são iguarias, são algumas comidas, pão, mel, são várias formas, várias iguarias que são feitas na época. Esse pão, essas iguarias, são sinal de boa sorte, trabalho de boa sorte, como nós fazemos no nosso ano, né? Compramos as comidas que vão nos dar boa sorte. E nesse primeiro dia tem essas iguarias. Na noite seguinte, normalmente se come pão com frutas mergulhado no mel. Tem uma bênção que é especial, que é recitada. Logicamente que eu não conheço, mas ela é tradicional, ela é especial, que é recitada naquele momento. E aí é comemorado, celebrado especificamente o início do ano de 5.784, né? 5.784, a diferença, a distância que nós estamos. E nós temos essa diferença porque estamos falando do Êxodo, é justamente essa distância, tá? E nós vamos falar disso posteriormente. Eu já falei para vocês algumas vezes de falar sobre medidas, pesos, moeda, e até a especificação em questão de tempo, tá? E aí eu até vocês coloquem, por favor, se querem um dia um programa só para falar disso, de tempo, medida, tudo, de festas. E vocês colocam aqui, por favor, se é interessante nós termos um dia só para falar sobre isso, que é bem, bem bacana. E aí nós vamos entender por que essa contagem de tempo é tão diferente, porque eles estão entrando no ano de 5.784, e nós estamos ainda em 2023. E Rosh Hashanah também é dia do julgamento, né? De acordo com a tradição, é o dia que Deus, né, faz esse julgamento que vai determinar o destino de cada um durante esse ano que se inicia. Bom, queridos, então, uma efeméride, um dia muito importante. Que bom que estamos exatamente nesse período para nós termos esse conhecimento. E por hoje é isso. Como eu falei para vocês, é um pouco mais curto pela situação dos capítulos 6 e 7. E se eu não errar, se tiver algum amigo judeu me ouvindo, me perdoe se eu errei na pronúncia, não é meu forte, claro. Mas vamos encerrar desejando, nesse ano novo judaico, Shana Tová Umetuká, para todos os nossos irmãos judeus, para todos nós também, que possamos juntos
pela fé em Deus, seguirmos firmes na fé nesse ano que se inicia para os nossos irmãos judeus e o ano que está quase findando para nós cristãos. Queridos, muito obrigado por vocês estarem comigo nesse dia de hoje. Não se esqueçam de deixar seu like, seus comentários, mais comentários. Comentem, se puder, até agora antes de terminar, se interessa o programa, só para falar, como eu falei para vocês, sobre medidas, sobre toda essa questão de moeda, são várias coisas para se falar. Eu só tenho falado uma vez ou outra quando acontece. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.